Você já me conhece, professor Rodrigo Rodrigues, para a gente seguir o caminho do processo de urbanização brasileira. Bom, no bloco anterior, o que você ouviu, o que você observou, o que você aprendeu? Os principais conceitos da urbanização. E agora? Agora eu vou te explicar todo o processo. Mas dá uma olhada aqui, o que é interessante pra gente. Dados são sempre importantes, são relevantes para uma prova que de repente você pode vir a fazer com redação. Apresentar um dado é você afirmar um conhecimento que você tem dentro da sua cachola. Isso é um diferencial na tua escrita. Belezinha? Então vem comigo, olha pra cá, galera. Um país urbano é um país onde tem a maior parte da população vivendo em cidades. Show de bola? Isso é um país urbano. O Brasil hoje, nesse exato momento, é sim um país urbano. Respiro. Então o Brasil é um país urbano. Beleza, top. Já sei, tá top, top, top. Eles em diária, mas olha pra cá. População urbana. Maior parte da população vivendo em cidade. Dá uma olhada aqui na sequência de informações que eu separei para vocês. Então olha pra cá. 1940, 31% da população brasileira vivendo em cidades. Muda. 1950, 36%. 1960, 45%. Olha só, está chegando. 1970, pessoal, para tudo. Não esquece disso. Essa data tem que ser marcante para você dentro do tocante da história do Brasil. 1970 é um ano de fundamental importância. Então não esquece. O censo do IBGE ocorre no intervalo de 10 anos. Olha para cá, 1940, 50, 60 e 70. Na década de 70 eu tenho um censo do IBGE. O censo do IBGE de 1970 será o primeiro censo a registrar a maior parte da população vivendo em cidades. Então, a partir da década de 70, o Brasil passa a ser considerado um país urbano. De novo, a partir da década de 70, o Brasil passa a ser considerado um país urbano. E antes disso não tem indícios, não tem dados afirmando que a população brasileira vivia, em sua maioria, na cidade. Esquece. Tá? 70 no intervalo de 10 anos, então 1970 eu vou registrar isso. População urbana no Brasil. A região onde eu tenho um percentual de população vivendo em cidade é essa daqui, ó. Sudeste é a região mais urbana. Pessoal, presta atenção nisso. O Centro-Oeste é a região do país que menos tem habitantes. Só que é a segunda em termos percentuais urbana. É a população menor, só que essas poucas pessoas que existem estão vivendo em cidades. Então a taxa de urbanização do Centro-Oeste é elevadíssima. Não dá esse mole, por favor. Tranquilamente pode vir num contexto de questão objetiva. Tá? Então fique atento com o teu concurso, conheça a tua banca. Olha só, Sudeste, muito urbana. Centro-Oeste, a segunda. Sul, Norte e o Nordeste, galera, é a região onde eu tenho o menor percentual de população vivendo no espaço urbano. Essa dica é um bisuzão, é um macetão para você não esquecer. Atualmente, eu tenho cerca de 84% da população brasileira vivendo em cidades. E a maior parte desse percentual está aqui, ó, na região chamada Sudeste. Aqui eu tenho o estado mais populoso, que é São Paulo, o segundo mais populoso, que é Minas Gerais, e o terceiro estado, tá? Vou botar aqui, ó, estado mais populoso. Eu tenho quem? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eu estou falando do Sudeste. Isso tem um fato histórico. Então olha para cá, falar em urbanização é falar em outros dois processos. É a tríade da urbanização. O que é urbanização? Maior parte da população vivendo em cidades. Respira. As indústrias inicialmente, industrialização, se instalam nas cidades. Se as indústrias se instalam nas cidades, elas geram empregos, geram uma demanda de mão de obra. E o que vai acontecer? A população começa a sair do campo e vai para a cidade. Sai do campo e vai para a cidade. Sai do campo e vai para a cidade. Quando eu saio do campo e vou para a cidade, eu chamo isso de êxodo rural. Então, olha só, o processo de urbanização no Brasil é apoiado em duas lógicas, em dois processos, em duas ideias. A urbanização é apoiada na industrialização
e no êxodo rural. De novo, a urbanização é apoiada na industrialização e no êxodo rural. Até aí tranquilo? As indústrias se instalam nas cidades, geram a demanda de mão de obra. A população sai do campo e vai para cidade, esvaziando o campo. Essa migração campo-cidade eu chamo de êxodo rural. Então observa aqui, ó. Década de 40, eu não estou falando de industrialização. Olha a aula lá depois de industrialização. Eu não estou falando de industrialização no período Vargas, o Brasil começando o seu intenso processo industrial. Olha isso aumentando, galera. Olha a década de 50 para a década de 60. Eu não estou falando de um outro grande processo industrial com o JK. Olha a industrialização aumentando, galera. Eu não estou falando na década de 70 de um outro processo industrial. Olha só novamente a industrialização aumentando e olha só a urbanização aumentando também, galera. Eu estou falando de um projeto chamado Milagre Econômico, né? Quase isso saiu. Olha só, Vargas, JK e Milagre Econômico. 40, 50 para 60, década de 70. Então, a década de 70, o Brasil se torna um país urbano. Pessoal, foi muito rápido. O Brasil se torna um país urbano basicamente aí no intervalo de 30 a 40 anos. Então, observem as nossas características. Foi uma urbanização muito intensa, muito rápida. Em 30 a 40 anos eu me torno um país urbano, muito intenso. Se foi muito intenso, tranquilamente você pode falar isso, ó. Não houve planejamento, Rodrigo. Ou foi bem mal, olha só, ninguém ligou para a questão habitacional. Ninguém ligou para o planejamento urbano dessa região, tá? E que região eu estou falando? Região Sudeste. Foi intensa, mal planejada e concentrada. Concentrada onde, Rodrigo? No Sudeste. Por que no Sudeste? Porque lá eu tenho a minha concentração industrial. E aí, Rodrigo, onde? Onde no Sudeste, Rodrigo? Principalmente nesse eixo aqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que nesse eixo? Volta mais no tempo. Rio de Janeiro e São Paulo eram grandes produtoras de café. Não é ali que eu vou desenvolver o meu capital, não é ali que eu tenho concentração de renda, o poder econômico, o poder político. Então, tradicionalmente, Rio de Janeiro e São Paulo já vem se destacando na economia. É a base da industrialização brasileira. É a base para receber o povo que vai migrar. E essa migração você não pode esquecer. Ela vai se dar principalmente do Nordeste para o Sudeste. E aí você vai ter que interpretar que o Sudeste é uma região de repulsão, belezinha ou não? Tá? E o Sudeste é uma região de atração. Anota esse bisuzão que é fundamental pra gente. Repulsão, atração. Repulsão, atração. Questões de repulsão. Problemas aí com concentração fundiária, desigualdade, fome, miséria, problemas com a seca. Tá? Se torna uma área de repulsão. E o Sudeste, uma área de atração, indústria, melhor qualidade de vida, mais oferta de serviços, comércio desenvolvido. É a tua chance de melhorar de vida. Legal? Então, olha só. Para fechar, eu tenho problemas urbanos, galera. Problemas desde a vertente social até a vertente ambiental. Então, se eu tenho um espaço urbano concentrado, onde aconteceu de uma maneira muito rápida essa concentração, não planejado, obviamente que eu tenho problemas. E aí você vai ter que voltar para cá, ó, para esse processo aqui, ó, de macrocefalia, né? Trânsito caótico, tá? Vias estreitas, cidades não planejadas, iluminação pública precária, logística de transporte precário, área da saúde não dá conta, segurança não dá conta, violência, tá? Saúde precária, né? Educação precária, não conseguindo atender, tá? Desigualdades sociais, beleza? Moradias precárias, infraestrutura, tudo isso daqui você tem que associar à grande macrocefalia urbana, tá? Então, ó, respira fundo de novo. Estudei os conceitos para compreender o que ocorre no processo. Destaque vai ficar aqui, isso é muito importante para você. A nossa taxa de urbanização. O Brasil é sim um país urbano, tá? O nosso processo de urbanização é apoiado em dois fatores, industrialização e êxodo rural. Esse êxodo rural é principalmente o Nordeste e o Sudeste. Nordeste é repulsão, Sudeste é atração. A nossa urbanização foi intensa, muito acelerada. Ela se concentrou no Sudeste,
Onde, Rodrigo? Rio e São Paulo, porque lá eu recebi a indústria. Foi bem mal, muito mal planejada e arquitetada. Tanto é que eu tenho problemas de macrocefalia urbana. E eu tenho aqui, ó, a associação dos problemas à macrocefalia, tá? Não esquece disso. Estudou os conceitos todos, estudou os processos, você com certeza vai conseguir mandar muito bem e gabaritar questões que envolvem o tocante da urbanização brasileira. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te encontro no próximo bloco com um tema muito bacana. Galera, um forte abraço. Hop, hop, Aquaman saindo para a Atlântida. Fui, aqui ó. Fui, né? Deixa eu sair daqui, moleque. Aqui, me cuidei.